Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zé Costa. Será que comecei a enrolação? É o seguinte, galera, tem muito tempo que eu não venho aqui, mas estou na Levante e quando eu venho, eu encho o saco da turma para me dar informações, relatórios e tudo mais. E qual o tema que eu vim conversar hoje? Fundos imobiliários. Então, eu vou tentar extrair deles 3 fundos imobiliários para o ano que vem. Ano que vem quando, Charlão? 2024? A princípio, sim. Mas se não subir, se não andar, vai ficando pro ano que vem. E aí a gente vai trocando a capa do vídeo. é só você não morrer que o Charlão vai repostando esse vídeo. Então eu tô aqui, se apresentem aí, vocês e tal. Mas vamos falar, só as condições antes de vocês se apresentarem. Eu quero 3 fundos imobiliários de tijolo, não vem com essas coisas de papel, tudo que depois cai e o caralho, de tijolo e de segmentos diferentes. Fechou? Fechou, assim, eu conversei com o mas Felipe. antes de eu começar, se inscrevam no YouTube e me digam nos comentários o nome de um fundo imobiliário que vocês gostam e a minha equipe vai separar 3 para eu gravar para 2024 também. Então, se você, queria muito saber sobre um fundo imobiliário, deixe nos comentários, eu vou pegar os 3 mais citados e gravar um vídeo. Então, agora é com vocês aí, se virem, se apresentem, falem aí. Bom, eu sou o Pit Money, ex-amigo do Charles. Ex-amigo. Colega. Eu nem queria gravar hoje com você, mas grava. Era só vocês dois. O importante é você, o nosso grande analista, obrigado, analista de fundos imobiliários aqui. Essa tava gravando. Eu acho que antes da gente falar sobre os 3 principais e tal, não foi um ano ruim para fundos imobiliários, né? Não foi. Foi um ano bom. Quando a gente grava o vídeo, nesse momento, fixa com mais ou menos 10% de retorno no ano, tá? Uhum. Muito melhor do que os últimos 2 anos. 10% mais os dividendos. Considerando o dividendo. Tá, considerando? Total return, né, que é a metodologia do IFIX, ou seja, ele considera o retorno dos ativos que compõem o índice com o dividendo reinvestido. Então, em torno de 10%. Como se fosse um IPCA mais 5. Mais ou menos um IPCA mais 5. Mas o IFIX já chegou a estar perto de 12,5% de retorno no ano. Ok. E vamos lembrar que a gente ainda está, né, entrando em novembro, acho que... Selic caindo. Selic caindo, acho que até o final do ano, aí em dezembro, mais ou menos, a gente deve ter um retorno ainda um pouco melhor. E eu acredito que o índice possa encerrar o ano perto das máximas, tá? É que os meus, pra galera que me acompanha na carteira do canal, estão com isso aí, uns 8 a 9%, mais o dividendo. Mais o dividendo. Excelente. É que muitos fundos de tijolo subiram muito esse ano, né? Sim. Fala aí. A rentabilidade da carteira, ele que faz a nossa carteira de fundos imobiliários. Desde o começo, 2019 para 2020, tá 63%. 63% de retorno e nesse ano tá com 20%. Olha aí, ó. Chupa. Só não, isso. não, é meio que o que E a dá a minha participação também. 1% ao mês de pagamento de dividendo, mais uns 8 a 10, dá uns 20 também. É que você faz apostas esportivas para quem investe em fundos imobiliários pensando no longo prazo em bons fundos, maravilhoso. É isso aí que ele está colhendo que eu também. 40, 50, 60% em 4, 5 anos. Qual o grande problema? Tem investidor que olha e fala 0,70, 0,80 ao mês, eu acho pouco. O cara não pensa em 5, 6 anos que a gente está fazendo um volume absurdo. Né? Bizarro. E não pensa nos aportes, que vai virando uma bola de neve. Né? Era esse ponto que eu ia falar. Para quem consegue fazer o reinvestimento dos dividendos mais novos aportes, ele tem um ativo que é um gerador de fluxo de caixa, que volta para o investidor fazer a tomada de decisão de como ele vai usufruir aquilo. Não é igual uma empresa ficar retendo caixa, distribui em momentos oportunos, ou às vezes reinveste o caixa gerado na própria atividade. Ele tem muito mais segurança, porque ele se alavanca menos, ele não pode contrair dívida. O fundo, ele conseguiu, de uma maneira inteligente, contornar essa questão. Ele não se endivida, o fundo imobiliário não pode ir no banco contrair dívida, mas ele pode antecipar um recebível futuro, que seria um aluguel. Ele pode comprar... Se alavancar, né? A alavancagem do fundo é essa. Ele antecipa um recebível futuro ou ele compra uma SPE endividada. A SPE é uma estrutura de propósito específico que traz uma vantagem tributária para você incorporar um imóvel. Então, às vezes, o fundo imobiliário ele compra um imóvel pronto, só que ele compra o imóvel já no término da obra. Então, ele compra aquela estrutura que detém o imóvel e, eventualmente, essa estrutura tem algum nível de alavancagem, mas isso é positivo. Por quê?
permitir uma menor exposição de caixa, o que maximiza o retorno investido, porque ele usa ali um pouco de capital de terceiro nessa composição. Um exemplo disso, vou dar um exemplo recente aqui, a aquisição do HGRU do Dutra 107, que é um último ativo que o HGRU comprou. Não é um dos 3 fundos que a gente vai citar hoje, mas só dando aqui um exemplo, porque ele fez aquela aquisição, ele comprou a SPE que detinha o imóvel, e essa SPE tinha uma dívida em IPCA mais 6 ponto alguma coisa. Então, ou seja, o fundo tinha ali a dívida que financiou aquele projeto, ele tinha o projeto e ele trouxe para dentro da estrutura dele, ou seja, ele tem uma menor exposição de capital, digamos assim, para tentar maximizar o retorno. Então, é uma estrutura eficiente, tá? É um certo grau de alavancagem, mas muito mais sadio ou muito mais comedido do que pode ser uma empresa. Do que pegar dinheiro por aí. O fundo ele nunca vai no banco e fala assim, me dá um dinheiro que eu vou comprar alguma coisa. Ou ele não pode dar os ativos dele ali necessariamente como uma garantia de uma dívida. É que ele faz o adiantamento do recebível e tal. Somebody love. Mas assim, é bem mais seguro, é bem mais tranquilo. Naturalmente tem que ser bem estruturado. A gente viu muita alavancagem dar problema, muitas deram errado, mas há algumas que são bem utilizadas, e a gente está falando hoje de um fundo aqui que fez uma alavancagem muito positiva, que gerou um retorno muito grande para o investidor ou cotista dele. Ok, antes de você falar dos 3 fundos, a gente já vai falar, porque aqui é o seguinte, já conversei isso muito com o Pete. A gente explica um bando de coisa. No final, o cara quer saber em que minuto ele olha a recomendação de compra. Vocês estão falando aí, eu quero saber o seguinte, quais são esses 3 fundos? Você vai colocar os capítulos aqui Vou colocar embaixo? os capítulos. Mas antes de você falar os 3 fundos, Pete, eu queria só saber o seguinte, uma curiosidade minha aqui. Qual o teu segmento preferido de fundos imobiliários? Ou não tem? Cara, hoje eu tô preferindo lajes corporativas. Ok. A gente gosta bastante Mas tá de merda, HG, por isso que eu gosto. tá. Por isso que eu gosto. Acho que aquele oba-oba do home Sim. office vai chegar uma hora que ainda tem gente, em modelo híbrido. Tá bom, espera a margem da Sim. tua empresa cair, que você vai colocar todo mundo no escritório de novo. Vai. Então, acho que a HGRE hoje... Você acha que aos poucos a dos... turma tá voltando pro escritório? Eu acho que, cara, não tem Sim. como. Não, o Zoom, pra mim, o ápice da volta do escritório é o Zoom, a empresa de teu aplicativo, mandou a turma voltar pro escritório. Eu falei, caralho, o cara tá... Eu vi. É tipo você chegar na empresa de produtos veganos, não, aqui no bandejão só servimos carne. Né? Você fala, porra, cara, não tem... Então, eu tô Exatamente. comprando bastante Lajes. HGRE, que é um dos nossos queridinhos também. Não né? queima a largada, cara. Pra manter a galera. Manter a audiência. Tá. Manter a Então audiência. o teu é lá de começar. Então você pode começar a falar. A gente vai falar sobre 3 fundos pro ano que vem. Ano que vem é qualquer ano. De 3 segmentos diferentes. Quais seriam esses 3? Tá, olha, o primeiro que a gente vai falar é o HGPO, é o Prime Offices do Credit Suisse. É um fundo que tem 2 imóveis incorporados pela JHSF. Eles ficam no coração da Faria Lima, a melhor região da Faria Lima. São 12 mil metros de área construída alugados para lajes corporativas. Você fala assim, puta, 12 mil metros em 2 imóveis é pouco. Mas calma, ele tem perto de 40 locatários de altíssimo nível, e são os locatários que mais conseguem suportar aumento de preço pedido. Esse fundo cobrava, no começo de 2017, perto de R$150 o metro quadrado no preço de locação. Hoje ele está cobrando 320. Então ele conseguiu subir bem o preço de locação. Então tem locais que as lajes não estão indo tão bem, mas tem lugar que está indo bem. Aliás, só não se preocupa muito em copiar, nem fazer nada, que a gente vai deixar um relatório aqui embaixo, tá? Você coloca o teu e-mail e baixa de graça. Deixa depois a gente pega essas informações e coloca no relatório. Fala aí. Vou pegar um gancho na sua fala final, que foi bem inteligente, tá? Você comentou o seguinte... Que eu recebi no ponto, fala. É que ele falou assim, algumas regiões vão bem e outras vão mal, né? Não é tudo do mesmo jeito. E realmente, quando a gente observa, né, os relatórios das consultorias imobiliárias, eles divulgam que os dados de melhora e redução de vacância na cidade, eles não são homogêneos, ou seja, eles não acontecem de maneiras iguais na cidade toda. Eles são heterogêneos. O que isso quer dizer? Regiões específicas têm uma absorção de vacância maior, porque é uma região que está aquecida. Okay. Então, aqui em São Paulo, quais regiões estão indo bem? Faria Lima, JK, Vila Olímpia tem melhorado muito
e Pinheiros. E se a gente pensar, por que Vila Olímpia e Pinheiros? Ele é o transbordo da Faria Lima e da JK. Às vezes quem não consegue pagar o preço de Faria Lima e JK, mas tem que estar perto, vai estar ou em Pinheiros ou na Vila Olímpia. Então, você pega a região mais aquecida e projeta um raio de proximidade dela e você começa a ver essa mancha de ocupação se alastrando. Além desses 4 bairros que eu citei, a gente também vê a Paulista muito demandada. A Paulista é uma avenida de 3,5 km aproximadamente, com 3 pontos de metrô, com muitos prédios sendo retrofitados. É uma avenida plana, embora os entornos dela sejam ruas muito íngremes, por vezes, ela é muito plana e ela tem um bom modelo de malha viária, corredor de ônibus, ciclovia e metrô. Tem um perfil de locatário mais específico, do tipo mais um back-office, mais um administrativo. Então você não consegue subir tanto assim o preço de locação, porém é uma região que está alugando muito. E você começa a ver os maiores prédios da região alugando acima de 115, 120 reais. Hoje o prédio que pede mais caro ali naquela região não está num fundo imobiliário, é o CYK, mas pede em torno de 160 reais no preço de locação. Era pouquíssimo provável imaginar há 1 ano ou 2 anos atrás que um prédio na Paulista pediria esse preço. Tá, então o primeiro seria de lajes comerciais, vai estar no relatório. Vai estar. O segundo, tem algum de shopping aí? O Tem. pessoal gosta muito. Qual seria? XPML, a gente gostou muito dos últimos movimentos que eles fizeram de redução de alavancagem. Tá. O fundo ele se alavancou de uma maneira que também não foi muito positiva. Só que o setor ia tão bem, o portfólio dele era tão resiliente, que apesar da alavancagem não ter sido eficiente, o fundo conseguiu gerar um bom resultado. E aí ele começou a fazer o quê? Ele vendeu uma participação dele no Catarina Fashion Outlet, que é perto ali, junto do aeroporto de São Roque, é uma região... Onde o Charles tem o avião. Não, perto de onde eu moro. Aí, perto do seu hangar lá que você tem lá. Então, para quem não sabe, é uma região muito nobre. Né? É uma região muito nobre, é uma região que tem um potencial financeiro daquele adensamento muito elevado. É um outlet, mas é um outlet que ele é destinado a um público de classe A+. É outlet de rico. Vamos, é outlet de rico. Você chega lá é até mais caro. Só que aí você faz uma blogueiragem ali e tal, é mais caro. É um outlet que tem um pobre Juan ali, você não encontra isso em outros restaurante outlets. É um restaurante, né, muito bom. Então, assim, ali você tem realmente um padrão bem elevado, tá? E eles venderam uma participação, gerou um lucro muito elevado, e aí com isso ele reduziu um pouco a alavancagem e conseguiu fazer emissão. Fez 2 emissões em sequência, assim, captou quase R$1 bi. Com esse 1 bi, reduziu a alavancagem, pré-pagou os CRIs que estavam penalizando o fundo, comprou novos ativos, expandiu participações, e ele vai fazer expansões em alguns shoppings que ele tem, tá? Então, por que expansão é melhor do que talvez um desenvolvimento ou uma nova aquisição? Porque quando você vai fazer, a gente chama de greenfield, um projeto do zero, comprou um terreno, chão batido, vai subir um shopping ali. Você não sabe, você tem muito risco de custo de obra, de execução de obra, depois você vai ter que ficar ancorando aquele shopping com lojas. Expansão, você já tem até os nomes, né? É exatamente isso. Lojas que cinema. É exatamente isso. Então, assim, você tem mais um risco de desenvolvimento, além de ancorar o shopping, fazer ele ganhar uma atração, ele tem uma fase de ramp-up. Quem comprou um shopping numa situação mais ou menos semelhante a essa que a gente não gosta tanto, foi o fundo Mal 11. Ele comprou 2 shoppings no Rio de Janeiro que estavam saindo, acabaram de ser entregues. 5 anos para a turma começar a ir. É exatamente isso. A fase de ramp-up de shopping gira em torno de 5 anos. É foda. Então, o shopping... No Rio de Janeiro vira 10. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Efetivamente, um dos shoppings lá está muito perto da meta estipulada, mas ainda não está lá. Então, assim, você tem um pouco desse risco. Quando é expansão, é diferente. Igual você falou, você já sabe, às vezes, quem você vai colocar lá, você tem muita demanda, você estica um pouco mais o shopping, o custo é mais barato, porque você já tem boa parte da infra da região já está preparada, do imóvel. Então é muito mais tranquilo. Às vezes até uma loja vai entrar, já faz parte da obra. É exatamente a Renner vai isso. entrar na expansão do shopping tal. Você faz um pedaço, a Renner
faz o resto. Você ainda consegue, às vezes, movimentar alguns locatários de região, você melhora uma alameda, tenta deixar ela um pouco mais nobre ou voltada para determinado tipo de público ou mix de loja. Então você consegue ajustar melhor o portfólio do shopping de modo que ele consiga gerar um retorno maior. Então o XPML captou esse 1 bi real, fez uma nova aquisição e expandiu novos ativos. Ok. Tá? Ele comprou mais do mesmo, do que ele já tinha, e ele ainda tem um bom caixa que ele vai usar para expansão. O que ele sinalizou, ele não definiu, mas ele já sinalizou quem ele pode expandir. Cidade de São Paulo, na Paulista, no meio da Paulista, Conheço. perto do metrô Trianon MASP. Internacional de Guarulhos, é um formigueiro aquele shopping. A sua experiência enquanto usuário, talvez você possa não gostar tanto, porque ele é um shopping de C e B, é um público talvez que não agrade a todos ali a experiência de usuário do shopping, mas você não tem que ligar para a sua experiência pessoal. É o valor investido e o retorno que você Foda-se, captura. Se o shopping vende, é igual loja de roupa. Ah, eu não gosto, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não compro na Renner e na C&A. Ok, você não compra, mas são lojas que vendem pra cacete. Exatamente Você isso. não pode... E o Internacional de Guarulhos, você tem dificuldade de estacionar o seu carro lá, porque falta vaga. O shopping é um formigueiro e todo mundo com sacolinha na mão. Então, lá pede já uma expansão. Cidade de São Paulo, mesma coisa, pede uma expansão. A gente também tem um projeto, um master plan muito grande, que a própria Aliança, a Alus agora, né, a antiga Aliança Sonai BR Malls, vai fazer no shopping da Bahia, que foi lá era o antigo Iguatemi da Bahia, agora virou shopping da Bahia. Vai ter uma expansão e o XPML tá lá, vai participar também. Então, assim, são shoppings que vão ter uma expansão e essas expansões geram retornos elevadíssimos. Você acha que esse fundo específico está descendo um pouco a classe que ele vai atuar para talvez escalar um pouco mais? Porque ele tinha shoppings de elevadíssimo Padrão, nível. né? Inicialmente... Cidade Jardim aqui também deles. é dele. É deles, não Ele é? também tem uma Cidade participação da Jardim. Jardim. Cidade Jardim nem o Charles Um consegue. pão de queijo. Quem acha caro comer um pão de queijo, um cafezinho no aeroporto, Vai lá Cidade no Jardim, queria um pão de queijo, um café. Vai no R$83. Vai no cinema. A poltrona reclina. Se lascou, É isso aí, R$175. Agora, indo para uma coisa mais popular, e volto a falar o que a gente falou de Renner, C&A. Eu, por exemplo, eu não uso Android, me recuso a usar Android, mas eu invisto no Google. Eu invisto no Google. Sim. Pronto, é isso, né? Você Mas vamos gosta, lá, né? terceiro, Tá. senão a galera já foi embora do vídeo aí. Tá bom. Falamos de lajes, shopping, qual seria o último fundo e tá tudo no relatório, tá? Você perdeu uma informação, a gente deixou de falar, a gente vai deixar no relatório. Renda Urbana TRXF11, tá? Ninguém conhece. Esse eu não o quê? tenho. Faz o que esse fundo? Ele é um fundo que investe em renda urbana, especialmente ele tem atacarejos do açaí, ele tem lojas do Pão de Açúcar, ele tem Obra Max, que é do grupo Leroy Merlin, como se fosse um atacarejo de construção civil. Ele também tem um pouquinho de Carrefour, que ele está se expondo agora, e outros players desse mesmo grupo, no sentido de renda urbana de varejo alimentício, que é o principal foco, e alguma coisa desse varejo de construção. Varejo alimentício ele é mais resiliente, porque ele não é aquele varejo discricionário. Todo mundo vai precisar fazer a sua compra do Fora mês. que o desemprego está caindo, as pessoas, mais gente empregada, mais gente consumindo em atacarejo, supermercado. Exatamente isso. Ele teve um preço muito bom de aquisição, ele tem um custo médio de compra desses ativos a R$ 4.200, R$ 4.300 o metro quadrado, só que ele tem uma relação muito boa de área construída e terreno. É como se a ABL, a área do terreno, fosse 100 e ele só construiu 50. Não quer dizer que ele vai poder construir os 100, mas ele vai poder construir 20% a mais, por exemplo. Então ele tem um potencial construtivo num terreno que vale muito. Por que o terreno vale muito, Charles e Pete? Normalmente, quando você vai colocar esse tipo de ativo, que é um varejo, ele quer estar bem localizado em regiões muito adensadas, muito demandadas. Então, o terreno dele tem muito valor. Caríssimo, né? Exatamente. E se ele sair, alguém entra... Puta. Exatamente. Deve ter fila isso. para entrar. Ele conseguiu vender uma loja em Teresina. Teresina, no Piauí. Teresina, no Piauí. É a capital do Nordeste que é um estado do Nordeste em que a capital não fica numa região litorânea. É a única ali que não fica numa região litorânea. Mas... Tem o Whindersson. Tem o Whindersson.
que é metade do PIB. Metade do PIB. Nem sei se isso pode ir pro ar, mas... Pode. Porque a coisa do seu advogado resolve. Tá. E aí o que acontece? Ele vendeu ali a mais de R$6.000 o metro quadrado, R$6.500 o metro quadrado, o valor do metro quadrado. Então ele pagou R$4.200, está no relatório, preço médio de compra, R$4.200, e ele vendeu a R$6.500. Ele começou a vender algumas lojinhas porque ele tem mais de 50 imóveis. Às vezes ele vende uma lojinha ali, puta, dá um belo de um lucro. Vende outra lojinha ali, belo de um lucro. Então o fundo, ele tem a receita de locação dele, que é o principal, que você tem que se ater. Isso é positivo. Mas eventualmente ele vendeu uma lojinha aqui, uma lojinha ali, 1, 2 lojas por semestre. Já vai gerando renda. Já vai girando renda. Que é o que o HTMX faz com os que é o que o hotéis lá. HTMX faz. Vende uns quartinhos e tal. É exatamente isso. Ele está fazendo a mesma estratégia, Charles. Você ganha 2 rendas. Óbvio que está vendendo parte do fundo, mas se ele tiver também uma valorização ali com a inflação, você vai ganhando um dinheiro. É exatamente isso. E ele está reinvestindo esses ativos em outras aquisições. Ele está pegando... como ele vende um ativo pronto, performado, ele investe num desenvolvimento. Mas aí, diferente do shopping, a gente tem que entender a distinção do setor, porque quando você vai fazer um desenvolvimento para por exemplo, uma Obra Max, uma Leroy Merlin, você já assina, é uma operação BTS, é uma construção sob medida para aquele locatário num contrato de longo prazo. Então não tem essa questão de ancoragem, o ciclo de obra é bem curto. Em 4 meses você sobe uma obra dessa, uma loja dessa. Perfeito. BTS é Build to Suit, right? Exatamente isso. Gastou em inglês, voltou de Londres. Ele leu agora no teleprompter aqui. Então entendeu. falamos sobre um fundo de lajes, De Lajes. um fundo de shopping e um fundo de renda urbana. Exatamente. E vai estar tudo no relatório. Tudo no relatório. Fechou? Fechou. É isso? 20 É isso. minutos aqui o vídeo. Você quer beber, né? Mais do que Desgraçado. isso. Não, senão mais do que isso o pessoal não vê, cara. Ah, é? Outro dia eu gravei um vídeo, como ficar milionário, 25 minutos. O pessoal falava, eu prefiro não ficar milionário do que 25 minutos. Então, Valeu, Charão. Obrigado, Valeu, cara. Charles. Ó, vou deixar as redes sociais deles aqui pra vocês. 3 fundos para 2024 ou 25, 26. Aí vai vendo o ano que eles vão subir. Baixa o relatório, sigam eles nas redes. E antes de ir embora, me siga aqui no YouTube batendo no sininho, sem bater no sininho. Não vale. E me diga nos comentários qual o nome do fundo imobiliário que você quer que eu fale. A minha equipe vai separar 3 fundos e vai entrar lá na minha lista de promessas de vídeos a fazer isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.